Trigais. O pão que comemos, nele não vemos os imensos trigais. As águas dos rios, dos lagos, dos mares, a tempestade e o furor, a gota de orvalho que jaz numa flor, que faz dos teus olhos escorrer uma lágrima, nem isso não vemos. Os filhos, a terra, a estupidez de uma guerra, a doença e a fome, os desenganos e os sonhos, e a nossa mão que não toca no ombro do nosso irmão. Disso também nos olvidamos. Para esquecer a tarde que chega, o tempo que esvai, o cansaço do dia, comemos o pão quietos na mesa, tendo certeza que nele não vemos os imensos trigais. Pela FESP, tem pós-graduação em Arte e Educação pela FAAT. No Câmara Entrevista de hoje eu tenho a honra de conversar com um talento múltiplo chamado Nestor Lampros. Tudo bem, Ju? Prazer de ter aqui. Prazer o meu de estar aqui nesse programa. Bacana. E eu agradeço muito a você pelo convite, né? E agradeço também por esse espaço, né, que a Câmara dá, né? Estou fazendo exposição aqui, você com as entrevistas aqui, é muito legal. Muito bacana mesmo. Nestor, eu gostaria de começar um pouquinho a nossa entrevista falando do seu pai, o Lucas Lampros, que tem uma trajetória de arte muito grande e, de certa forma, te influenciou. Fala um pouquinho dele para a gente, dessa influência. Bom, o Lucas, como era chamado lá no Uruguai, porque ele era uruguaio, ele grego, ele foi para mim uma referência bárbara, né? Porque ele foi um grande desenhista, foi um grande artista plástico, foi uma pessoa com quem eu aprendi o métier da arte, de como pensar artisticamente, como ter uma visão aberta para a história da arte também, né? Estou falando de quadros, de artistas de todas as épocas. Sempre em nossa biblioteca tínhamos livros de arte que ele cultivava, né? E outros livros também, né? Poesia, especialmente poesia. Eu, na minha casa, eu tenho mais 2 irmãos, mas eu era aquele que sempre vivia lá fuçando as poesias lá da biblioteca do meu pai. E o Lucas, meu pai, ele foi também um grande escultor de papel machê. Olha. Mas, para mim, o meu pai foi uma referência bárbara, né? E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele gostava de contar história. As pessoas ficavam maravilhadas quando ele contava as histórias dele, né? Ele foi marinheiro no Uruguai, ele foi publicitário também, quando primeiro ele estudou na Escola Industrial do Uruguai, publicidade, história em quadrinho. Depois ele veio para o Brasil em 1959, acho que ele tinha 40 anos, ou um pouco menos, eu acho. E ele trabalhou durante muito tempo como publicitário, né? Quando a publicidade tinha aquela aura romântica ainda, né? Tudo era feito na mão, na força, só para você ter uma ideia, tinha uma tabela de tipos, ele escolhia o tipo, tinha que tirar cada tipo e colar para fazer a arte. Não é hoje como no computador, que os mais jovens sabem, não sabem como era antigamente, né? Na década de 60, 70, 80. E ele trabalhou na Arno, trabalhou em empresas no Rio Grande do Sul, depois na Arno aqui em São Paulo. Depois trabalhou como freelancer também para grandes empresas, como a Editora Abril, E tinha uma coisa muito interessante, que ele misturava isso, o seu talento para o desenho fazia com que ele tivesse uma
uma infinidade de espaços, de dimensões que ele utilizava misturando as coisas. Como, por exemplo, história em quadrinho, que ele adorava também, né, fazer. E ele, durante certo tempo, ele foi professor de história em quadrinho no meu ateliê, né? Até ele legar o ateliê para mim, para eu trabalhar lá, etc. E ele foi um grande desenhista de história em quadrinho, aprendi muito com ele. E, além disso tudo, foi um ótimo pai, foi um grande amigo meu. E eu sinto muita falta dele, né? Porque minha esposa conheceu ele, ainda em vida. E ela fala, realmente você é o filho do seu Lucas. Diante dessa referência cultural tão rica, que vem primeiro para você, as artes plásticas ou a literatura? Ju, olha, essa pergunta eu faço até hoje. Eu acho que está empatado. As coisas vêm assim. Quando uma coisa não sai no campo das artes plásticas, a poesia resolve aparecer. Quando a poesia não resolve aparecer, um desenho acontece, vem um quadro, vem uma ideia, talvez uma charge, uma caricatura, uma história em quadrinho, aí pode vir um conto também. Então é assim, uma coisa alimenta a outra. Que maravilha. Nestor, além do seu pai, quais são as suas grandes referências assim em termos de artes e literatura? Olha, Ju, é o seguinte, observando assim a minha vida como artista, eu vejo que uma das principais referências que eu tenho é da arte modernista, né? Brasileira modernista, porque foi a primeira que eu comecei a observar. Isso quando eu estava um pouco antes da escola do segundo grau. Mas tem outras vertentes também, como por exemplo a Bíblia. Acho que a Bíblia foi uma fonte, e é uma fonte também de muita influência. As artes plásticas também, né? O próprio fazer artístico das artes plásticas influencia a poesia. E você tem livros aqui, Bertolt Brecht. Durante uma certa época eu fui fanático por ele. Eu tenho um livro da editora 34 que eu comprei com muito... Nossa! Escavando os bolsos para ver se eu tinha um níquel para comprar aquilo, e eu comprei. Nossa, eu absorvi muito do Bertolt Brecht. Gosto muito dele. Eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, mas mais o Carlos Drummond de Andrade. Teve uma época que eu gostei de fazer poesia experimental. Eu acho que todo mundo deveria ser incentivado a fazer de uma certa forma, uma certa fase, só para depois deixar abrir mão. Conta pra gente como foi esse processo. Então, aí que está, eu tomei contato com os irmãos Campos, né? Haroldo e Augusto de Campos e Décio Pinhatari. Assim, eu não via nada na faculdade, também não vi, mas eu também tampouco vi no segundo grau. E eu comecei a comprar livros de crítica literária do Haroldo, etc. Gostava da forma com que ele expunha as suas teses. E aí, quando eu viajei para o Uruguai, em 1990, eu viajei para o Uruguai e fiquei lá 3 meses. Na Casa Brasil Uruguai, lá no centro de Montevidéu, tinha um livro chamado Galáxias, do Haroldo de Campos. Eu ia só lá do bairro, ficava mais ou menos 1 hora, eu caminhava, ia para o centro, ficava sentadinho lá e ficava lendo aquelas galáxias, que é um universo de... Tem uma edição recente, né, que ele é branco, tem toda a questão circular na isso, capa. Sim, exatamente. E aquilo me tocava muito, a poesia experimental também me tocava muito. Mas passou uma fase, isso me fez aprender como direcionar, como ter subterfúgios para fazer uma poesia, né? Se não sai de uma forma, pode sair de outra, né?
e pode fazer coisas diferentes através do uso da manipulação da palavra. Isso é incrível. É? Manipulação da palavra é uma coisa incrível. E Haroldo e Augusto de Campos, Carlos Drummond de Andrade, mais recentemente T.S. Eliot, né? Os Homens Ocos, eu acho que todo mundo deveria ler, muito legal. Histórias também, por exemplo, na parte da prosa, Demian de Hermann Hesse foi um divisor de águas. Quando eu era adolescente, eu li esse livro e aí aprendi a não ser parte do rebanho, a pensar por sua própria cabeça, pela minha própria cabeça. E quem me apresentou a esse livro foi na biblioteca do Major, o professor Contesini, professor Guilherme Contesini. Ele falou assim: você está um pouco grandinho para ver Júlio Verne, não? Vou ler uma coisa melhor. Aí ele me deu o Demian. Eu fiquei assim pasmo, né? Porque era uma coisa muito estranha aquele livro, né? É um enigma ainda, né? E tem também livros como, por exemplo, a Bíblia, né? Que depois eu fiquei sabendo que o Vinícius de Moraes gostava muito da Bíblia também, e outros escritores brasileiros e estrangeiros também. É uma fonte, né? Além dos gregos, né? É uma fonte muito usada. E que mais? Eu acho que dos textos que eu li muita coisa, mas o que mais me fixou foram poucos autores, não foram muitos. E eu releio muito também, né? Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges, outro maravilhoso que eu também descobri na viagem do Uruguai. Eu li em espanhol lá, lia em espanhol, eu lia na praça lá e ficava, depois eu fechava o livro e ficava ouvindo as criancinhas ficarem falando o espanhol. Eu falei assim: cadê os brasileiros, né? Que coisa, eu sou um cara que está aqui, ninguém sabe que eu estou aqui, todo mundo fala espanhol e eu sou o único que tem consciência disso. Mas foi legal, aquela passagem lá pelo Uruguai foi muito bom. Nestor, você também tem uma passagem aqui em Atibaia, uma experiência aí na Academia Literária Atibaense. Sim. Você foi um dos fundadores, como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Então, né, começou no Senai. Eu vou me lembrar do nome. O Magri, era o Magri, eu, a Fátima, o marido da Fátima, que é o João, Miguel Messias dos Santos, era eu, Miguel Messias dos Santos, o Magri, a Fátima, o João, e a gente começou a fazer umas reuniõezinhas lá, falando... E a dona Terezinha, a sogra? Foi depois. Depois. O primeiro núcleo foi lá, depois a gente começou a fazer no Edmundo Zanoni, e aí era o Magri, o Miguel, eu, o Zé e o João, os irmãos Martino, e a gente voltava todo mundo a pé, de lá, para a cidade, e conversávamos sobre literatura. Foi muito legal, muito legal. E eles falavam, né, a academia começou debaixo das árvores do Edmundo Zanoni. Aí teve uma reunião na minha casa, onde tivemos o livro Ata, a gente colocou as pessoas que queriam ser parte da academia, cresceu, e o Dr. Hitz começou aí, Dr. Hitz também, que dá uma grande saudade, né? Sim. Ele foi meu pediatra quando era pequeno, o Dr. Hitz. Faleceu com bastante idade. Faleceu com bastante idade, 90 e tantos anos, e cuidando da esposa com Alzheimer. Sim, até o fim. Até uma poesia muito bonita que ele fez para ela. Sim. Lembro disso. Dona Terezinha começou, acho que também participar das reuniões, juntou bastante pessoas. Aí veio acho que foi aí que você entrou também, né, Giba? Aí o Giba entrou também, Gilberto, Nelson de Souza. Nelson de Souza,
Olival de Leme Biagi também. E formamos uma trupe bem forte, né? Muito, muito legal. Aí o Fábio Siqueira do Amaral, também um grande Porque Fábio. quando eu entrei, as reuniões já eram na Casa da Cultura Jandira Certo. Massoni. Sim, sim. Acho que teve um tempo grande, né? Sim, sim. Porque também eram feitas as reuniões na Casa Cultura, na Casa da Cultura Jandira Massoni. Isso. A primeira apresentação foi lá também. Ah, sim. Aí Mirtes entrou também, Sim. nossa querida Mirtes. Ela me convidou para fazer parte dos trovadores, lá do grupo de trovadores. Eu vou começar aí também, né? Obrigado, Mirtes. Fábio também, nosso grande amigo. O Gilberto também, que eu conhecia há muito tempo antes também, mas agora mais próximo. Aí você também, Ju. E aí cresceu, aí se desenvolveu e teve o colapso, né? Aí foi. É que nem o universo, vai entrar em colapso e entrou em colapso. Exatamente. O Nestor é autor desse livro maravilhoso, chamado Roupagem Leve, pela editora Patuá. Ele foi lançado em 2012, 2012, né, Nestor? isso. Conta um pouquinho, Nestor, pra gente do seu processo criativo, né? Como é que foi a escrita desse livro aqui? Então, eu ando com essas cadernetinhas aqui, Que que maravilha. custam R$10, R$12. Tem 50 páginas ou 100 páginas pautadas. E quando eu não tenho nada o que fazer, fico rabiscando. E quando tenho o que fazer, eu rabisco também. Aí nascem ideias que depois eu transfiro para um outro papel, uma caneta macia, etc., que eu tenho. E depois eu deixo um tempo dormindo. Aí fica dormindo lá, sonhando também. Você acorda no meio da noite para... Às vezes sim, às vezes sim. Eu deixo à mão essa cadernetinha com a caneta. Qualquer sonho que eu tenho, qualquer coisa, eu anoto. Aí eu pego, legal, e se torna uma parte de um poema ou vai se tornar um poema. Tem lá o germe do poema. Pego aquele que estava dormindo, venho de novo, trabalho nele, trabalho a linguagem, trabalho gramaticalmente, trabalho esteticamente ele, aí deixo mais um pouco. Às vezes, é muito raro, o poema já nasce pronto, mas é muito raro. Eu aprendi com um grande poeta que a gente tem, que é o Celso de Alencar, e ele falava assim: tem que ter muito trabalho para fazer a poesia, você não pode deixar com que o acaso domine, né? Às vezes o acaso pode não dominar, mas dar um impulso inicial para você começar alguma coisa. E eu gostava muito de escrever quando eu estava no ônibus, quando eu estava no metrô, saiu muita coisa interessante. E aí, por último, eu transfiro do papel para o computador. Tem um gênero literário que você gosta mais? Eu estou gostando agora de fazer contos. Acho interessantíssimo, por conta da minha esposa, da Indiara. Ela é uma exímia contista, né? Eu acho que o conto, como dizia o Jorge Luis Borges, tem a vantagem do romance de uma pessoa que escreve 200, 300 páginas, ele fazer tudo aquilo em 3 páginas, que dá um trabalho terrível, mais até do que... Terrível mesmo. Colocar tudo em 3 páginas, o que era 300 páginas, é um trabalho considerável. E essa síntese é muito próximo daquilo que a gente encontra também na poesia. A gente pode fazer os contos têm muita liberdade, você tem muita liberdade para fazer o conto. Existe uma fórmula acabada. Crônica também eu acho muito interessante, tá? Eu tenho um diário, ou vários diários também. Que maravilha. Eu coloco todas as coisas interessantes que me acontecem, ou não interessantes também eu coloco, né? E coloco na... Nestor, ilustrador, assim, o que é essa coisa da ilustração? Olha, a ilustração... Você vê as ilustrações no correio, né?
O Osni Dias, grande Osni, nosso amigo querido, é assim, ele me manda um texto e fala assim, ó, faz aí, Nestor. Eu falo, vou fazer, aí faço. Mas às vezes não sai como eu gosto, mas eu deixo sair do mesmo jeito. A ilustração... Já é diferente do texto literário. Sim, ou o contrário, de você ver, por exemplo, a gravura e fazer um texto a partir dela, é isso que você está falando? No sentido de não deixar, você deixa o texto dormindo lá para você mexer nele depois. A ilustração não, é uma coisa mais espontânea, ou ela é mais planejada, como é que é? É mais espontânea, eu acho. Porque você tem a visão geral. Quando eu já vou fazer a lápis, porque assim eu faço a lápis, às vezes a nanquim, né? Pego uma caneta nanquim, já vou desenhando, ponho no computador e faço a finalização no computador, no Photoshop. E aí mando pro correio, pro Osni. Mas eu acho que é mais fácil para mim do que fazer um texto, por exemplo, né? Porque você tem ali o exemplo do que você quer, da forma que você quer de forma gráfica. Já está ali. Então vem uma ideia só, não vem várias. É esse o caminho, aí eu faço. Impressionante. E outra coisa, eu não tenho memória visual. Quer dizer, aqui, meu pai falava assim, ele poderia ver a gente daquele ponto de vista ali na parede, olhando para nós. Eu não tenho isso. Eu não consigo formar imagens mentais. Quando eu faço um poema, os poemas, por conta das artes plásticas, têm muito a ver com as imagens plásticas, né? Mas eu não, por exemplo, eu não vejo um anjo com uma asa só. A coisa nasce, a intuição do anjo com uma asa só. E aí eu faço poema, e depois o desenho. Mas eu não me é mostrado na cabeça. É interessante isso. Eu não planejo mentalmente antes. É intuitivamente só. E aí sim, aí vai. Aí acontece da criação na hora do lápis com o papel. De você esboçar realmente. Aí nasce o desenho. Nestor, são 30 anos de exposições que eu vi lá no seu currículo. Você contou? Contei, são 30 anos? 30 anos. Começou em 1989 até 2019, são 30 anos. Caramba. Tem alguma especial que você tenha gostado muito? Olha, eu gostei uma que aconteceu na Câmara Municipal, acho que você estava. Um resumo dos vários anos trabalhando com a pintura. Veio muita gente que eu gosto, que eu prezo, né? Veio aqui e a casa estava aberta também para o pessoal vir aqui. Foi uma coisa bem marcante. E a primeira exposição também foi muito marcante. Deve ter sido uma coisa tensa, né? Porque a primeira exposição... Então, foi assim, eu estava expondo, o Vinícius Berton, meu amigo, que é artista plástico também, e o Edson Beleza também. Nós três. E foi na biblioteca, onde hoje, é lá em cima, no segundo andar da biblioteca, onde é a Casa da Cultura. Antes tinha um espaço lá, etc., que faziam atividades para as crianças, e a gente fez a exposição lá. E aquilo me marcou muito também, porque foi a primeira exposição que a gente fez, né? E o símbolo era um dromedário amarelo sob um fundo azul, que era um deserto, e que a gente achava que o Atibaia não tinha só água boa de beber, mas tinha desertos também, né? E o bicho da resistência nossa, a nossa resistência como artista era o dromedário, né? Que vive nesses lugares inóspitos, né? Mas a gente fez com amor por Atibaia, não foi só pela crítica, para ver se Atibaia mudava alguma coisa nos assuntos relacionados à arte. E a gente colocou uma placa do lado de fora, e aí muita gente foi ver aquela exposição.
foi bem legal. Você está com uma exposição aqui na Câmara agora e eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a concepção, a temática e convidasse o público para vir aqui. Sim. Olha, a exposição Sintonia Fina, ela tem esse nome por causa de um insight que a gente teve no meu ateliê. Estava eu e o Luiz Gonzaga, a gente estava conversando sobre os quadros, e ele falou assim, e o nome da exposição, Nestor? Eu falei, Sintonia Fina. E eu não sabia que existia uma teoria sobre a sintonia fina que enquadra, é uma lei geral da química, física, matemática, que os físicos e os astrônomos concluem que existe para originar a vida no espaço, no cosmos. Se não fosse essa sintonia fina, não existiria vida na Terra, né? E por suposto também, existe uma mente que cria as condições de vida que alguns chamam Deus, eu chamo Deus, e outros o design inteligente. O design inteligente. O designer que vai moldar e vai fazer com que todas as coisas aconteçam para o bem do cosmos, né? Porque do caos não pode vir nada. Só através de uma mente maior pode vir o cosmos, né? Que do grego cosmos é ordem, é o universo. Nossa exposição tem por esse objetivo também, colocar ordem dentro da matéria pintada. Eu escolhi tamanhos pequenos. Se vocês forem ver, tem quadros, tem painéisinhos eu acho de 10 centímetros por 10 centímetros. E os maiores são de 30 por 30, que são a maioria. E eu acho que vai ser legal vir, porque tem muita coisa diferente também. A Jersey Pinheiro Cruz, nossa grande amiga também, a gente gosta muito da Jersey. E de outros artistas aqui de Atibaia também, que eu não falei, mas podem estar certos que eu considero-os muito. Vocês me influenciam também, assim como a gente deve influenciar vocês. A Jersey falou que cada quadro é uma ideia para novos temáticas e novos quadros. Ela vê isso na minha arte, né? E eu acho que tem um fundo de razão, sim. É uma multiplicidade de imagens e de cores e de formas que você às vezes não apreende de início. Você pode vir 2 vezes, 3 vezes e você pode descobrir coisas novas. E vocês estão convidadas aqui na Câmara Municipal para vir e ver os quadros. Vai ficar até mais ou menos a segunda quinzena de outubro. É das 8 às 16 horas. Final de semana não abre. Então fica aqui aberto das 8 às 16 horas. Tá bom? Venham para cá, vai ser muito bacana. Nestor, você tem projetos artísticos para o futuro? Então, eu estou planejando com a minha esposa isso daí. A próxima exposição depois dessa, Ju, vai ser sobre formatos redondos, mandalas. Mas mandalas não as usuais com formas geométricas. São formas orgânicas, formas não simétricas também, né, que a gente está bolando. E temos amanhã vai ter uma reunião com a diretora de cultura do município, junto com a Juliana, sou xará, Ju, lá, da Juliana Reis. E a gente vai conversar sobre fazer uma exposição individual lá no Centro Cultural Ander Carneiro. Que maravilha. Vai ser bacana, muito bom. Muito bacana mesmo a exposição. Dá para colocar muita coisa, eu tenho muita coisa em casa, gente. Nestor, querido, foi uma honra te ter aqui. Sucesso sempre para você, viu? Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Sucesso. Sim, com certeza. Muito obrigado e sucesso para você também, viu, Ju? Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Beijo para vocês e até a próxima.